Glória a Deus, graça e paz do Senhor Jesus, igreja. Aleluia, que alegria estarmos em mais uma tarde profética, cultuando ao nosso Deus, nos assentando à sua mesa e sendo alimentados por sua palavra. Meus amados, nessa tarde nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus em Marcos, capítulo 4. Vamos ler os versos 39, 40 e 41. Nós vamos aprender algumas lições contidas nesse texto. Aleluia! Diz assim a palavra do Senhor. Você que está em casa, que Deus abençoe a sua vida. Se concentra agora, fica ligado, porque Deus também tem uma palavra para o seu coração. Marcos capítulo 4, versículo 39, 40 e 41. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos dizer mais uma vez: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Fala para quem está perto de você: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem aqui sabe dizer quem ele é? Diga: Jesus, 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 aleluia. Meus amados, no contexto do que nós lemos aqui, nós vemos que Jesus, ele passou um dia de intensas atividades e ao final do dia, ele dá uma ordem aos discípulos. E a ordem dada aos discípulos é: passemos para outra margem. Diga: passemos para outra margem. Quem deu a ordem? Jesus. Qual foi a ordem? Passemos para outra margem. Aleluia. Os discípulos prontamente obedecem a Jesus, lembrando que todos são pescadores, a maioria, não é? Pescadores experientes, pegam o barco e seguem adiante, conforme a ordem dada por Jesus. Jesus, humanamente falando, fisicamente falando, cansado, adormece ali no barco. E algo inesperado acontece. A certo momento, após terem saído e já estarem no mar, se levanta um grande temporal de vento. E aquele temporal de vento era algo inesperado para eles. E eles começaram a remar contra aquela tempestade. Pense aí, vento, chuva, aquela chuva de açoite. Imagine como não devia estar esse barco. Nas férias, nós inventamos, né? Na verdade ganhamos um passeio para uma região aqui da Bahia. E esse passeio foi de barco. Meus irmãos, ele disse assim: olha, nós vamos ficar aqui nesse lugar até 11 horas. Passando disso, a maré começa a subir. Então é melhor a gente sair antes. E estava assim, bonito para chover, como diz o maranhense, né? E o meu marido e as minhas filhas, eles são igual peixe por água, né? Não é à toa que eles são cristãos, né? Então, eles são muito empolgados com a água. E quando começou a dar 11 horas, eu disse: amor, está na hora da gente ir. Eles: só mais um pouquinho. E aí, meio-dia nós saímos. Gente do céu. Eu comecei a cantar em espírito: segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Gente, as ondas começaram a levantar. E quando, vocês aqui que já andaram de barco, quanto mais rápido vai batendo, né? Pá, pá, pá.
Gente, a gente subia, a gente levitava. Quando eu olhei para o Birajara, ele estava só, eu acho que ele já estava falando em línguas, né? Orando, falando em línguas. E eu, quando fico muito nervosa, eu começo a rir, né? E eu e a Ângela começamos a rir. Eu digo, Jesus, tem misericórdia. Eu sei que eu estou salva, mas eu não quero ir agora, né? Mas assim, é uma sensação inusitada. Imagine uma tempestade em alto mar, e já era provavelmente a meia-noite, tudo escuro. Pense aí, né? E Jesus dormindo, mas glória a Deus que Jesus estava no barco. Aleluia. Meus amados, eles já estavam exaustos. Os estudiosos do texto dizem que provavelmente eles passaram cerca de 9 horas nesse processo, né? Então já era por volta de 2 horas da manhã quando eles vão despertar Jesus. Mas qual é a lição que essa tempestade nos traz? Trazendo para o nosso contexto, o que é a tempestade? Amados, a tempestade, humanamente falando, aplicando ao nosso contexto, a tempestade ela pode ser um problema, uma situação, uma dificuldade acima da nossa capacidade humana. A tempestade, ela pode chegar para nós como uma enfermidade, como chegou essa pandemia e como chegou na vida de alguns, né? A tempestade, ela pode chegar como desemprego. A tempestade pode chegar como um divórcio. A tempestade pode chegar como luto. A tempestade pode chegar como dívidas. A tempestade pode chegar como perseguição no trabalho, uma crise no casamento, um histórico de uma situação de crise familiar. A tempestade, ela chega com uma força maior do que a nossa capacidade humana. E o texto diz que as águas passavam por cima do barco. A tempestade também, ela chega de maneira inesperada nas nossas vidas. Você não pede para uma tempestade chegar. Você não corre atrás de um problema. Os problemas surgem muitas vezes de maneira inesperada. E o texto diz que as águas estavam entrando no barco, começaram a encher o barco. Então, uns tentavam remar, outros tentavam arrumar a vela, outros tentavam tirar a água do barco. Era um desespero. E para quem a tempestade chega? Queridos, a tempestade, ela pode chegar para qualquer um. Diga, a tempestade chega para qualquer um. A tempestade chega para o rico, chega para o pobre, para o grande, para o pequeno, para o culto, para o iletrado. A tempestade chega para o famoso, para o desconhecido. A tempestade pode chegar para qualquer um. E se vocês olharem no texto, contexto do que nós lemos, outros barquinhos estavam naquele mar. Não era só o barco dos discípulos. O texto diz que outros barquinhos também estavam naquele mar. Então, se a tempestade chegou no barco dos discípulos, também chegou para aquelas outras pessoas. É ou não é verdade? Então, todos ali estavam numa situação de tempestade, porque tinham outros barquinhos ali naquele mar. Eu não sei se você já passou, se você está passando, ou se vai passar por uma tempestade. Mas eu quero que você entenda, você não é o único a passar por isso. Amém? Porque às vezes vem aquela acusação do inimigo, isso só acontece comigo. Parece que isso acontece com a minha família. Parece que isso acontece na minha história. Parece que a vida de fulano é tão boa, a vida de Beltrano é tão boa. Parece que aquele vizinho não tem dificuldade. Por que isso acontece comigo? Não, não acontece só com você. Pode acontecer com qualquer um. Amém? E como é que nós nos sentimos quando a tempestade chega? Pense aí. Você que já passou por uma tempestade, ou você que está passando, eu já passei por tempestades. E como é que nós nos sentimos? Ameaçados.
Nós nos sentimos vulneráveis, nós nos sentimos exaustos, cansados, nós nos sentimos angustiados, nós nos sentimos com uma incerteza, uma insegurança acerca do futuro, acerca do amanhã. Falta o sono, falta o apetite, é aquele aperto, é aquela angústia que parece que não vai passar, é aquela tensão, é aquela apreensão. Mas no barco dos discípulos acontecia algo. No meio daquela tempestade, há um detalhe que fez toda a diferença. Havia um detalhe que fez toda a diferença. Se você está passando por uma tempestade, ou se vai passar por uma tempestade, esse detalhe precisa fazer a diferença. E qual é o detalhe? Os discípulos não estavam sozinhos. Aleluia! Jesus estava no barco, mesmo no meio da tempestade. Aleluia! Quem aqui tem Jesus no seu barco? Aleluia! Então, diga: eu não estou sozinho. Jesus está no meu barco. Aleluia! Então, se Jesus está no seu barco, isso é garantia de que esse barco não vai afundar. Aleluia! Diga: o meu barco não vai afundar. Porque quem está nele garante. Aleluia! Olha o que Isaías 43, verso 2, 3a diz: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Tem glória para esse Deus, aleluia! Ele está no teu barco, e esse barco não vai afundar, aleluia! Meus amados, nós precisamos entender uma coisa, e isso é que deve nos dar esperança. Nós precisamos entender algo. A tempestade, ela pode surgir mesmo quando nós estamos obedecendo a Deus. Presta atenção. Os discípulos, eles estavam onde Jesus mandou eles estar. Os discípulos estavam fazendo o que Jesus mandou fazer. Amém? Os discípulos estavam indo para onde Jesus mandou ir. Amém? Os discípulos estavam cumprindo uma determinação de Jesus. Amém? Ainda assim, veio a tempestade. Então, a tempestade, ela pode acontecer mesmo quando nós estamos obedecendo a Deus. Porque às vezes, quando nós vemos alguém passando por uma situação muito difícil, a gente imagina: será que essa pessoa está em pecado? Ou então, quando é com a gente: meu Deus, será que eu estou em pecado? A tempestade é muitas vezes uma oposição do inferno. É um levante do inimigo para que os propósitos de Deus não se cumpram na sua vida. Mas se Jesus está no seu barco, esse barco não vai afundar. E essa tempestade tem hora para acabar. Aleluia, aleluia. Isaías 43, 16 diz: o Senhor, olha que coisa poderosa, recebe. O Senhor preparou no mar um caminho, e nas águas impetuosas uma vereda. Deus preparou um caminho no meio dessa tempestade. Deus preparou uma vereda no meio desse problema. Deus preparou uma estrada no meio dessa situação. Aleluia! Sabe o que é que isso significa? Em meio à tempestade, Deus vai fazer uma coisa nova. Em meio à tempestade, diga: Deus vai fazer uma coisa nova. Aleluia.
o que hoje é problema, o que hoje é tempestade, amanhã será testemunho de vitória, aleluia! Porque essa tempestade está te empurrando para uma grande vitória. Diga, essa tempestade vai me empurrar para uma grande vitória. Um grande testemunho de superação. Porque às vezes a tempestade é interior. Às vezes a tempestade é na mente. Às vezes a tempestade é em sonhos. Às vezes a tempestade é nas emoções. Mas Jesus está nesse barco. Aleluia. Paulo era um homem acostumado com tempestade. E ele diz que não foi só uma que ele passou. Mas ele diz o seguinte: eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não se podem comparar com a glória que há de ser revelada. Aleluia, no meio dessa tempestade você vai ter revelação de Deus, aleluia. Mas surge o conflito causado pela tempestade. E o conflito, queridos, é inevitável, nós somos humanos. Existe uma alma aqui dentro de nós que é ansiosa, que é inconstante, que é temerosa. E os discípulos também passaram pelo conflito. E eles acharam que Jesus não estava se importando. Olha o que é que eles dizem para Jesus: Senhor, tu não te importas? Nós vamos perecer e o Senhor não está nem aí. Aí você chega e diz: Deus, o Senhor não está vendo? O Senhor não está vendo o que está acontecendo? O Senhor, parece que o Senhor não faz nada. Parece que eu oro, não acontece nada. Eu jejuo, não acontece nada. Senhor, o Senhor esqueceu de mim? Deus, o que é que está acontecendo? O Senhor não está recebendo a minha oração? E às vezes nós somos tentados a isso, a achar que Deus não está se importando. E às vezes nós pensamos que nós estamos ali sozinhos, remando contra a maré. Será que vale a pena continuar? Será que Deus está ouvindo mesmo? Será que Deus está vendo mesmo? Será que Deus está se importando mesmo? Será que Deus vai fazer alguma coisa? Ah, Ele vai fazer, eu te garanto que Ele vai fazer. A palavra de Deus garante que Ele vai fazer. E Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Aleluia, Isaías 49:15 é a resposta de Deus para você essa tarde. Você que achava que Deus não estava ligando, que Deus não está se importando, que Deus não está vendo, que Deus não quer responder. Olha o que é que Ele te diz nessa tarde: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Aleluia! E sabe por que que ele não esquece? Ele responde, ele explica por que que ele não esquece. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Você está gravado nas mãos de Jesus. Todas as vezes que Jesus olha para as mãos dele, teu nome está escrito lá. A tua história está escrita lá. Aleluia, a tua história e a virada da tua história estão escritas nas mãos de Jesus. É Ele que garante isso. Aleluia, aleluia. Então, querido, olha para alguém aí perto de você e fala com convicção: você está gravado nas mãos de Jesus. Aleluia. E detalhe,
Ele te ama, te conhece e te chama pelo nome. Ele não erra endereço. Quando essa vitória chegar, quando ela for expedida no céu e chegar na terra, tem endereço certo. Tem nome, tem CPF, tem endereço, tem ponto de referência. Aleluia! Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo com a destra da minha justiça. Ele vai fazer justiça. Aleluia. Ele está dizendo para alguém aqui: não te preocupes, a causa está nas minhas mãos e eu vou fazer justiça. Aleluia. Aleluia. Ah, pastora, mas quando Deus fica em silêncio, pastora, o que está acontecendo comigo é isso. Parece que Deus está em silêncio. Eu não consigo ouvir a voz de Deus. Ele está falando aqui nessa tarde com você. Mas o silêncio, e eu sei porque você sente isso, eu também já senti. Já passei por situações assim. Mas eu descobri que o silêncio é estratégico. Diga, o silêncio de Deus é estratégico. Pastora, qual é a estratégia do silêncio de Deus? Para você usar uma arma poderosa. Porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anular sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. E o silêncio de Deus é estratégico para você usar uma arma poderosa, a arma da fé. Diga, fé. Aleluia. Hebreus 10:38 diz: o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O justo viverá da fé. Diga, o justo viverá da fé. Só que agora você vai dizer o seu nome e o resto do versículo. Por exemplo, Elisângela viverá da fé. E vai continuando o versículo. Vamos lá? 1, 2, 3. Diz o seu nome. Viverá da fé. E se ele ou ela recuar, a minha alma não tem prazer nele. A ficha caiu? Aleluia! Aleluia! Cita o seu nome mais uma vez e diga, viverá da fé. Aleluia! E o que é fé? Fé é certeza. Diga, fé é certeza. Mais uma vez, fé é certeza. Outra vez, fé é certeza. Fé não é uma possibilidade. Fé não é uma probabilidade. Fé é certeza. Aleluia. Diga, fé é certeza. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Você ainda não está vendo, mas você tem certeza. Ainda não aconteceu, mas você tem certeza. Ainda não se manifestou, mas você tem certeza. Aleluia! E você tem fé, certeza, não nas circunstâncias, não no diagnóstico do médico, não no salário no início do mês. Não é isso. Você tem fé, certeza, não naquelas pessoas que você acha que não pode viver sem elas. Você tem fé naquele que diz: eu sou a ressurreição e a vida.
E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia! Você tem certeza naquele que abre a porta e ninguém fecha? Você tem certeza naquele que transforma maldição em bênção? Você tem certeza naquele que diz: agindo eu, quem impedirá? Aleluia! Aleluia! Se é para Jesus, pode aplaudir e glorificar. Se você tem certeza, aleluia! Essa fé é o gerador espiritual em tempo de crise. Foi essa fé que fez com que você atravessasse esse ano de pandemia. Essa fé supriu todas as tuas necessidades. Essa fé te deu livramentos que você nem viu. E é essa fé que te trouxe aqui nessa tarde, para que você diga: Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Aleluia! Aleluia! Queridos, a fé, ela também nos ensina a descansar em Deus. Por que Jesus estava dormindo? Ele era tão convicto da presença do Pai. Ali Jesus estava em carne, amém? Mas ele era tão conectado com o céu, tão convicto da presença do Pai. Porque a fé garante que tudo está no controle do dono do mar. Você precisa entender, é tempestade, mas eu creio no dono do mar. Aleluia! Então, a tempestade, meus amados, muitas vezes é a escola de Deus. Diga: a tempestade é a escola de Deus. E a tempestade, ela trata muito também no nosso eu, no nosso ego. A tempestade lembra a nossa fragilidade humana. Quando se está no meio de uma tempestade, não adianta título, não adianta posição, dinheiro não resolve. Porque a tempestade é algo além do natural. E aí só o sobrenatural resolve. Aleluia! Então a tempestade, ela chega para todos e ela entra sem avisar. E ela vai além daquilo que é natural. Lembre-se, os discípulos ali naquele barco tinham pescadores experientes. Homens que sabiam navegar no mar. Só que quando a tempestade chegou, eles descobriram que o conhecimento deles era limitado. Que a experiência deles não tinha, que com a experiência deles, eles não tinham condições de parar aquilo. Eles não tinham condições de deter aquilo. E eles não sabiam se iam conseguir chegar do outro lado. A tempestade, ela também serve para nos corrigir. Oh, eu gostei desses crentes que deram aleluia. Isso é que é ser crente. Eu vou falar de novo. A tempestade também serve para nos corrigir. A tempestade serve para nos colocar no eixo. A tempestade serve para nos colocar no prumo. A tempestade chega para nos colocar na posição que Deus nos quer. Lembre-se, Davi passou por uma tempestade familiar. Quem aqui se lembra? Pense no homem que passou por uma tempestade familiar. Foi tudo quanto foi mal aconteceu naquela família. Mas no meio daquela tempestade, daquela crise familiar, sabe o que foi que Davi disse? Antes de ser afligido, eu andava errado. Mas agora eu guardo a tua palavra. É melhor cair nas mãos de Deus do que nas mãos dos homens.
Porque nas tuas mãos, Deus, eu sei que há misericórdia. Então não adianta, querido. Você pode bater o pé, não tem vontade certa. Na tempestade você tem que abrir mão da sua vontade e entender que a vontade de Deus é boa, agradável, perfeita, acontece no tempo certo e você não precisa dar um jeitinho. Se tentar dar um jeitinho vai atrapalhar o que Deus quer fazer. Aleluia! A tempestade, ela traz despertamento espiritual. A tempestade vai te ensinar a orar. A tempestade te ensina a ler a Bíblia. A tempestade te ensina a jejuar. A tempestade te ensina a te congregar. A tempestade te ensina a adorar. A tempestade nos tira da superficialidade. Nos tira do comodismo, nos tira da inércia, nos tira da paralisia espiritual, da preguiça espiritual. A tempestade nos faz acordar. Quem aqui consegue dormir no meio de uma tempestade, gente? Então essa tempestade veio para te fazer acordar. Desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Aleluia. Aleluia. Lembrando do que uma irmã muito querida diz: prova na vida do crente é vitamina. Aleluia. Quando você encontrar alguém e perguntar como é que você está, você não vai dizer eu estou na prova, não. Diga, eu estou tomando umas vitaminas de Jeová. Aleluia, eu estou tomando uma vitamina do céu. Aleluia. Paulo diz, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Aleluia. Porque você tem armas que o mundo não tem. Tem um pastor que diz que quando ele recebe afronta, ele, tome-lhe jejum e oração, tome-lhe joelho, tome-lhe jejum, tome-lhe joelho. Eu digo, é assim mesmo, pastor. Ele diz, quando vem os levantes, ele diz, tome-lhe joelho, tome-lhe jejum, tome-lhe oração. Pastor Edinaldo é desses, né, pastor Edinaldo? Aleluia. Queridos, e de repente Jesus se levanta. Dá um glória. Jesus se levantou no barco, aleluia. E Ele vai se levantar na tua história, aleluia. Jesus se levantou no barco e diz, cala-te, aquieta-te. E a Bíblia diz que imediatamente houve bonança. Aleluia. E olha o mistério. Na visão judaica, o mar para eles representa o mundo espiritual. E ventos revoltos, na visão judaica, eles associam a demônios. Então, quando aquilo acontece, os discípulos que estavam ali eram judeus. E eles disseram uns para os outros, quem é este? Que até o mundo espiritual e os demônios lhe obedecem. Palmas para Ele que é dono do mal, aleluia. Satanás pode até agitar o mar, mas quem é dono do mar é Jesus, aleluia. 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 Eles podem até usar os ventos contra a tua vida, mas aquele que tem autoridade sobre os ventos é Deus. A palavra de Deus diz em um dos salmos que Ele cavalga nas asas do vento. Aleluia. E a sua voz troveja em todo o universo. Os montes fumegam diante da sua presença. Aleluia, Ele está nesse barco e esse barco não vai afundar. A tempestade nos prepara
para experimentarmos o sobrenatural de Deus. É quando você começa a usar armas que não são carnais. Quando você deixa de usar a arma da fofoca, a arma da maledicência, a arma da intriga, a arma, vou colocar na justiça, vou processar. Quando você deixa de usar as armas da terra e começa a usar as armas do céu, aí o céu desce. Para de usar as armas da terra. Olha para quem está perto de você. Para de usar as armas da terra. Começa a usar as armas do céu. A menos que o Espírito Santo te dê instrução para fazer isso. Tudo no tempo e no modo de Deus. Aleluia. Então, antes dos discípulos enfrentarem a tempestade, eles receberam uma ordem. Qual foi a ordem? Passemos para outra margem. Diga, passemos para outra margem. De novo. Presta atenção. Se Jesus deu uma ordem, passemos para outra margem. Você acha que ele ia permitir que você perecesse no meio da tempestade? Ele não é poderoso para te fazer chegar na outra margem? Então entenda isso. Se Deus te deu uma missão, ainda que venham levantes, ainda que venham guerras, afrontas, portas se fechem, fica tranquilo. Você vai chegar na outra margem. Porque quem prometeu garante. Você está debaixo de uma palavra de Deus, de uma promessa de Deus, de uma orientação de Deus. Então não meta os pés pelas mãos. Você vai chegar do outro lado da margem. Aleluia! Então, queridos, aquela tempestade estava preparando os discípulos para que eles chegassem do outro lado da margem. Fica ligado aqui. Quando Jesus acalma a tempestade e que a ficha deles cai, e eles dizem, quem é esse que até o mundo espiritual e os demônios lhe obedecem? A fé deles foi fortalecida. Eles entenderam, agora não tem para ninguém. Eles se fortaleceram em fé, se fortaleceram espiritualmente. E eles tiveram um novo nível de revelação acerca de Jesus. E sabe quem estava do outro lado da margem? O que estava esperando por eles? Gadara. Do outro lado da margem estava Gadara. E lá, sabe quem que eles encontraram? O endemoniado gadareno. Que há anos era uma atração macabra naquela cidade. Aquela cidade vivia debaixo de uma terrível opressão. Aquele homem era uma atração macabra. E segundo alguns textos, não era só um. Tinha outros endemoniados naquele lugar. Mas os discípulos chegam com outra postura. Você vai chegar do outro lado da margem com outra postura. O diabo não vai te intimidar mais. Cara feia não vai te intimidar mais. Palavra de maldição não vai te intimidar mais. Coisas feitas na encruzilhada não vão te intimidar mais. Nome da boca do sapo não vão te intimidar mais. Feitiçaria não vai te intimidar mais. Porque você entendeu que aquele que está com você, o mundo espiritual e os demônios lhe obedecem. Aleluia, você crê nessa verdade? Então se coloca em pé em nome de Jesus. Você vai sair daqui nessa tarde, fortalecido no Senhor,
na força do seu poder, entendendo que Jesus está no barco da tua vida, no barco da tua história, e esse barco não vai afundar. Você vai chegar do outro lado da margem. Ergue sua mão em nome de Jesus. Você vai chegar do outro lado da margem para cumprir o propósito, e você será testemunho de vitória para libertar e curar muitos, em nome de Jesus. Porque Deus não permite nada na vida do crente à toa. Deus não vai desperdiçar nada que está acontecendo na tua vida. Tudo será para a glória de Deus. Aleluia. Erga suas mãos aos céus. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por tua palavra nessa tarde. Tua palavra que nos ilumina, tua palavra que nos esclarece, tua palavra que nos orienta, tua palavra que nos instrui, tua palavra que nos dirige, tua palavra que nos mostra o caminho que devemos andar. E nós nos colocamos nessa tarde debaixo do sangue de Jesus. Tomamos posse da tua armadura e dizemos: Jesus, assume o controle desse barco. Jesus, assume o controle desse barco. Diga: Jesus, assume o controle do meu barco. Jesus, assume o controle da minha história. Jesus, assume o controle da minha família. Entrega o leme, entrega a direção desse barco para Jesus. Deixa Jesus assumir, deixa Ele ser o capitão desse barco. Deixa Ele dar as ordens, os comandos nesse barco. Você vai chegar do outro lado da margem com uma nova unção para cumprir o propósito de Deus. Pai, libera sobre nós nessa tarde a tua unção que despedaça o jugo. Fortalece a nossa fé, aviva a nossa fé, nos reveste da tua graça, de força, de coragem, porque nós já vemos pelos olhos da fé, cada história aqui, um testemunho para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Aplauda o dono do mar, aleluia.